Olá, estamos de volta com o quadro Com Juca na Boca Maldita. E hoje tendo a honra de receber o deputado estadual Ney Leprevot. É com você, Juque. Obrigado, Cláudia. Estamos aí então com o deputado Ney Leprevot, que é renomado batalhador, bateu de frente com o Greca na campanha para a prefeitura. Tudo bem, Ney? Tudo bem, Juque, é um prazer estar aqui. Cláudia, todos os amigos do Acontece Curitiba, uma alegria estar aqui. Ney, você, eu me recordo, foi considerado na época, quando você está no 5º mandato, mais ou menos, né? Vereador e deputado. Você foi considerado o mais jovem vereador, depois o mais jovem secretário? Como é que Eu fui o vereador mais jovem de Curitiba, quando eu tinha 22 anos de idade. E aos 25 anos de idade fui chamado pelo então governador Jaime Lerner para ser secretário de Esporte e Turismo do Paraná. Também o mais jovem do Brasil na época, um momento maravilhoso. Foi em que histórico, né? Foi histórico porque nós conseguimos expandir aqueles centros de excelência, realizamos um trabalho forte no basquete com a Hortência, no vôlei com o Bernardinho, fizemos o Piá Bom de Bola, que foi um grande programa social, educacional e esportivo do Paraná. Na área do turismo, conseguimos trazer para Curitiba o Congresso ABAV 99, que reuniu mais de 18 mil pessoas de mais de 60 países. Foi um momento muito positivo para o Paraná. Muito bom. Ney, nós vamos ter que falar, não tem como fugir, da atual situação econômica. Claro. Dizem até, o outro está vendo um comentário, diz que a democracia está na UTI. Como é que você está enxergando hoje o atual momento político, Ney? Eu acredito na democracia, mas eu entendo que nós necessitamos de uma mudança no modelo político do Brasil. Quando eu falava ao longo da campanha de prefeito da nova política, eu não me referia apenas a novos atores políticos, a novas figuras participando da política. Existem pessoas experientes que têm uma mentalidade nova também, mas nós necessitamos de um novo jeito de fazer política no Brasil. Por exemplo, quando eu defendia na campanha eleitoral a redução dos cargos comissionados e a valorização dos servidores de carreira do município, eu estava propondo uma nova política, que eu vejo que hoje não acontece. A atual gestão já nomeou mais de 500 cargos em comissão. São cargos para pessoas que não têm que ter necessariamente formação, não tem que ter nenhum preparo técnico, embora muitos tenham. Diversos desses cargos são de indicações políticas, de partidários. Quer dizer, não é qualificação, né? Então, o critério não é qualificação, é apadrinhamento. Diminuir cargos em comissão e pegar parte desses recursos e gastar na saúde pública, por exemplo, isso é nova política. E só para concluir o raciocínio, nova política no cenário nacional é mudar o sistema, é mudar a maneira de escolhermos os deputados federais e senadores. Eu, por exemplo, defendo o voto distrital misto, que aproxima muito mais o deputado federal, o deputado estadual do eleitor e que torna as eleições mais baratas. Perfeito. Você parece-me também que foi pioneiro, depois que o governo federal entrou com esse negócio de ficha limpa, né, Ney? Não, teve um juiz de um outro estado que começou uma movimentação para fazer aquela lei da ficha limpa nacional, que tornou-se famosa. Mas nós nos adiantamos aqui na Assembleia, gostamos da ideia dele, fizemos um projeto de lei. Convidei mais 2 colegas, redigi o texto. Quem me ajudou também foi o deputado de Guarapuava, que hoje é prefeito, César Silvestre. Fomos nós 2 os autores intelectuais, pegamos a assinatura de mais 2 outros parlamentares, protocolamos uma lei da ficha limpa estadual que veda condenados por um colegiado de juízes por crimes de corrupção de ocuparem cargos públicos no estado do Paraná. O brasileiro está meio perdido aí com toda essa situação, porque a cada 24 horas ou menos tem uma novidade. Como que você vê hoje a postura? Não tem um perigo aí também de uma convulsão social? Eu acho preocupante a polarização que ocorre hoje no Brasil. Como o PT e uma parte da esquerda mais radical que estava ligada ao PT cometeram uma série de abusos no governo, isso levou muitas pessoas de centro, muitas pessoas moderadas
a optarem também, mesmo que inconscientemente, por uma radicalização de direita. Então eu vejo hoje o Brasil, até certo ponto, dividido entre opções que não são necessariamente as mais democráticas, e vejo as pessoas discutindo política como se estivessem discutindo um Fla-Flu ou um Atletiba. E não é isso. A política, ela requer uma discussão muito mais profunda, muito mais séria e baseada principalmente no sentimento de que o diálogo possa estar sempre evoluindo para que se busque o bem-estar geral das pessoas, né? Então eu vejo como preocupante a polarização que existe, mas entendo que a nossa democracia, com todos os seus problemas, ainda está preservada. Você veja que até o momento não houve nenhum rompimento da ordem democrática do país. Perfeito. Mesmo o próprio impeachment da presidente Dilma, ele foi feito dentro de todo o rito estabelecido pelo processo democrático. Perfeito. Ney, você tem uma trajetória política, né? E como você mesmo já citou, é comunicador, jornalista, radialista e tal. Como é que você vê, e você tem uma ligação muito forte com o pensamento, que eu tenho acompanhado as tuas palestras nas universidades e tal. Como é que você vê hoje a participação do jovem? O que ele mergulharia nessa coisa para discutir essa questão? Porque é o futuro, né? Eu vejo que o jovem hoje, ele está um pouco mais atento à política do que estava há 20 anos atrás. Isso, na minha opinião, deve-se muito ao fenômeno das redes sociais, né? Através do Twitter, do Facebook, do YouTube, ele recebe informações sobre política. O problema é que essa informação, que não vem com a chancela de um veículo de comunicação sério, muitas vezes é uma informação deturpada, é uma informação falsa, e faltam mecanismos nas redes sociais de avaliação dessas informações para que as pessoas não recebam de boa fé notícias que são infundadas, que são mentirosas. Então eu costumo prestar muita atenção no que escrevem por aí e vejo gente de boa índole, gente bem intencionada, repetindo exaustivamente nas redes sociais informações que chegaram até elas, que elas pensam que são verídicas, mas que são informações falsas. Eu acho que esse é um problema que vai ter que ser trabalhado dentro das próprias redes sociais. E dentro vamos supor, da área de ensino, você acha que valeria a pena, então, puxar mais? Porque eu me lembro que antigamente tinha até uma matéria a respeito, né? Como é que o jovem pode identificar, né, uma questão se uma informação é correta, né? Eu até faço um parênteses aqui. Eu tenho uma filha, casal de gêmeos, com 16 anos, e eu fui falar, hoje eu não tenho aula por causa da invasão. Ela, pai, invasão não, ocupação. Então me deu uma corrigida. Como é que você vê hoje a informação para o jovem? Como é que nesse caso das escolas, o governo chamava de invasão e os ocupantes, que eram os estudantes, chamavam de ocupação, né? Perfeito. Então, aí, já é uma noção. Já é uma polarização, né? Você já percebe uma polarização. Agora, você falou em ensino. Eu acho que o ensino à distância é uma coisa que não é novidade. A própria Rede Globo, através da Fundação Roberto Marinho, fazia o telecurso segundo grau, né? O que nós precisamos utilizar é televisão, YouTube, enfim, todos os meios digitais, toda a tecnologia, toda a internet para ensinar, para levar cultura, para educar. Porque hoje cada vez as pessoas têm menos tempo para permanecer presencialmente durante 4, 5 horas por dia em uma sala de aula, né? Não que algo vá substituir 100% o ensino presencial, mas nós precisamos ter compreensão de que o mundo evoluído, um mundo onde há um trânsito caótico, onde demora-se mais para pegar ônibus, onde as pessoas muitas vezes gastam 2 horas por dia da sua vida dentro de um ônibus, ou meia hora por dia, 1 hora por dia dentro de um carro. Nós temos que dar facilidades para que essas pessoas possam aprender de longe. E isso não é sinônimo de aprender sem qualidade. Perfeito. Né? E dentro desse aprendizado pode vir também
um trabalho de conscientização em relação ao bom uso e ao bom compartilhamento das mídias sociais. É aí que eu ia perguntar, então, para exatamente isso. Tem que haver uma credibilidade, e eu gostaria de voltar num assunto... Mas tem que haver também uma responsabilidade por parte dessas empresas. Perfeito. O proprietário do Facebook, o proprietário do Twitter, são empresas que ganham muito dinheiro. Eles têm que ter também uma equipe deles, eles têm que ter um sistema que permita uma avaliação melhor daquilo que é publicado lá. Você não pode permitir a publicação de pornografia infantil, você não pode permitir a utilização desses instrumentos para insuflar atos terroristas, para vender substâncias proibidas, etc. Aliás, você que tem essa carreira política, nós vamos puxar agora e é a tua área também, porque você é o comunicador, a informação também, né, Ney? Porque o jornalismo hoje, a imprensa, ela está tendo um papel fundamental, mas também tem aquelas informações falsas, onde as pessoas às vezes se intitulam, né, de profissionais para justamente propagar uma informação que não é correta. Não, e é incrível que a própria imprensa, que procurava até alguns anos atrás se colocar numa situação, pelo menos publicamente, de independente, de imparcial, de não partidária, com a polarização que ocorreu no Brasil, foi assumindo lados também. Hoje você tem grandes jornalistas do país se identificando publicamente a favor do PT ou contra o PT, ou a favor do Michel Temer, o que é um pouco de contrassenso, porque o ideal é que o jornalista, assim como um juiz, faça uma análise imparcial das matérias que ele recebe. Mas como nós vivemos em uma democracia, temos que aceitar todo tipo de... Perfeito. Daí, a pergunta que não quer calar, por que não deu para ganhar do Greca? Olha, na verdade eu acredito que nós já acabamos sendo fenômeno na eleição passada quando fomos ao segundo turno. Ninguém esperava que nós chegássemos ao segundo turno, né? As pesquisas do Ibope, 15 dias antes da eleição, me davam em 5º lugar. Então isso nos prejudicou bastante, nós sabíamos que estávamos na disputa, que estávamos no páreo, fomos para o segundo turno, começamos o segundo turno na frente, aí por uma série de motivos acabamos sendo vencidos pelo Greca. Eu diria que os principais motivos foram, em primeiro lugar, a nossa inexperiência em relação às malícias de campanha, né? Os marqueteiros do Greca vieram com uma campanha muito pesada de calúnia, de difamação, inclusive utilizando muito mecanismos que impossibilitavam defesa, como, por exemplo, listas de WhatsApps que eles enviavam, e nós não tínhamos como identificar a fonte dessas matérias que não eram verdadeiras para ingressar com ações e até mesmo para apresentar defesas. Em segundo lugar, nos últimos dias da eleição, o governo do estado, não o governador, até porque naquele momento a pessoa do governador não levaria votos para o Greca, pelo contrário, tiraria votos do Greca. Tanto que ele não apareceu na campanha, surgiu apenas na segunda-feira seguinte à campanha, na foto da festa de comemoração, mas em nenhum momento ele pediu votos para o Greca. Ele ficou na dele, né? Mas colocou a estrutura, colocou os cargos em comissão. As ferramentas. Colocou as ferramentas, o que costumam chamar no meio político da máquina, né? E eu diria que a máquina na última semana de campanha realmente conseguiu nos atropelar, porque nós não tínhamos recursos, não tínhamos estrutura, não tínhamos dinheiro. E quais seriam os caminhos para uma boa evolução administrativa aqui hoje em Curitiba? Eu acho que o prefeito perdeu uma chance. Quando ele entrou, ele estava num noivado com os curitibanos, né? Havia uma paixão de uma parte dos curitibanos pelo Greca, e eu acho que ele perdeu uma oportunidade preciosa e não sei se terá outra igual ao longo da gestão. Em primeiro lugar, ele já estragou o relacionamento, como aquele marido que na lua de mel ele já resolve pular cerca, ele vai para o quarto ao lado do quarto dele do hotel, vê uma moça bonita passar, vai para o quarto ao lado. Na hora em que ele
aumenta já no início da gestão a tarifa do ônibus em mais do que o dobro da inflação. Contra a tua campanha mesmo, né? A campanha dele. Contra o que ele mesmo havia prometido, né? E aí aparece numa confraternização com o maior proprietário da empresa de ônibus 2 dias depois de aumentar a passagem, aí ele já é aquele marido que trai a esposa na lua de mel. Não tomou medidas duras que tinham que ser tomadas, fala aí num pacote fiscal, que a oposição chama de pacote de maldades, um pacote que vai aumentar impostos, mas que não reduz cargos em comissões, não reduz o tamanho da máquina da prefeitura. Nós temos que diminuir o tamanho da máquina pública, né? Precisamos de menos secretarias municipais, menos cargos em comissão, menos mordomias para os agentes públicos municipais. Ou ele corta na própria carne ou não vai conseguir administrar. Você vê aí a situação das UPAs de Curitiba, que estão em estado caótico, as unidades de saúde. A área da saúde, né? E as medidas duras que ele teria que ter tomado eram no início. Perfeito. Não as tomou, fez essa traição, digamos assim, ao seu eleitor, que não queria o aumento da tarifa e hoje está penando. Tomara que melhore. Eu não sou profeta do caos, não torço contra a administração do prefeito, porque eu moro aqui, eu crio meu filho aqui em Curitiba, eu amo essa cidade, eu quero ver a cidade bem administrada, não quero ficar mais 3 anos e meio, né? Já se passaram 6 meses, né? Não quero ficar mais 3 anos e meio sofrendo com uma cidade mal administrada. Mas vejo que o prefeito perdeu excelentes oportunidades já no início. Perfeito. Você falou em Curitiba, o nosso quadro é com o Juque na Boca Maldita, e você é cavaleiro da Boca Maldita. Qual que é o marco ali da Boca Maldita que você, assim, te chama a atenção? Como é que você vê ali o... Eu vejo a Boca Maldita como um espaço muito democrático de diálogo, de cidadania. Os grandes comícios, né? Os comícios das diretas foram na Boca Maldita. As manifestações em apoio à Lava Jato, à Polícia Federal, ao Sérgio Moro, aos procuradores da República foram na Boca Maldita. E no seu dia a dia, a Boca Maldita é o local onde você encontra curitibanos das mais variadas correntes de pensamento e tem a oportunidade de exercitar com eles o diálogo democrático, tolerante e franco pela paz. Porque na medida em que as pessoas conversam, mesmo pensando de forma diferente, elas estão exercitando algo que ajuda a solidificar a paz dentro da sociedade. Ney, e qual é o teu foco político, né? Agora o ano que vem ter eleições, né? E para onde que você está caminhando? Ano que vem temos eleições, eu tenho algumas sondagens do meu partido, alguns... Você está no PSD. PSD. O Partido Social Democrático. Alguns dentro do partido têm me estimulado a ser candidato ao Senado, outros a deputado federal. Eu ainda estou pensando, não vou tomar nenhuma decisão antes de conhecer a nova lei eleitoral. Estão mexendo muito com a lei eleitoral lá em Brasília. Sabe-se que vem mudanças, mas não se sabe quais mudanças virão. Perfeito. Então é muito complicado hoje você tomar uma decisão, olha, sou candidato a isso ou aquilo, sem você saber quais serão as regras do jogo. Estou aguardando a definição da nova lei eleitoral. E voltando ao nosso clima de efervescência política, como é que você vê o futuro do país? Como é que se enxerga? Eu sou otimista, eu acredito que o Brasil vai superar tudo isso, acredito que nós vamos ter uma boa renovação nas próximas eleições, acredito que o povo brasileiro vai desenvolver uma consciência política mais crítica, vai votar melhor para presidente da República, tenho expectativas de que o trabalho do ministro Meirelles obtenha êxito e de que a economia volte a crescer, de que o desemprego caia. Nós não podemos mais suportar esse índice de 14 milhões de desempregados no país, isso é gravíssimo, mas eu acredito que o Brasil aos poucos vai melhorar. Temos que ter fé, ter esperança, ter coragem, fazer a nossa parte, trabalhar, quando chegar o período de eleições, votar de forma consciente, porque o nosso país tem tudo para ser um grande país. Ney, nós aqui do programa, do quadro Com o Juque na Boca Maldita, dentro do programa da nossa querida Cláudia Cosella, que acontece em Curitiba, agradecemos a sua presença, sei o quanto é
difícil o seu deslocamento, né? E agradecemos muito. E o espaço fica aberto quando fica assim à tua disposição.